vou tentar começar a pensar essa questão da liberdade e vocês começarem a verificar como é difícil pensar isso em linhas espinosistas. O que o Spinoza diz? A obra do Spinoza, eu vou dividir em duas. Digamos que, de um lado, o Spinoza pensa Deus. De um lado, ele pensa Deus. De outro lado, ele pensa os homens. Não seria exatamente os homens, é uma redução. Ele pensa Deus de um lado e pensa os homens de outro lado. Na hora que o Spinoza pensa Deus, ele vai romper com a teologia tradicional, dizendo-se que a teologia tradicional, ao pensar Deus, pensa um Deus transcendente, pensa um Deus que está além da natureza, pensa um Deus criador, e o Spinoza, ao pensar Deus, identifica Deus à natureza. Ou seja, Deus e natureza, para Spinoza, seria a mesma coisa. Em linguagem moderna, o Spinoza está abandonando a trilha da criação e passando por uma trilha da produção. Deus, para Spinoza, é produtivo. Deus não é criador. Mas produtivo em que sentido? É porque o Spinoza fez essa identificação entre Deus e natureza. Então, Deus, para ele, ou natureza, para ele, é aquilo que produz. Produz o quê? Produz tudo que existe. Então, o Spinoza, estou fazendo uma linguagem mais fácil para vocês entenderem. O Spinoza, então, diz que existe uma natureza, que ele chama de natura naturante, que é Deus, que é a produção de tudo que existe aqui. E esse Deus, para ele identifica a atividade. O que ele está fazendo? Muito originalmente, o Spinoza está preocupado com o problema da liberdade e, ao se preocupar com o problema da liberdade, ele liga a ideia de liberdade à ideia de causa. Então ele faz uma ligação, identificando liberdade à causa. E diz que Deus é uma causa ativa. E Deus, ao ser uma causa ativa, Deus seria livre. Livre por quê? Porque para Spinoza, a liberdade se opõe a constrangimento. É livre todo ser que não é constrangido ao fazer a sua produção. Então, para ele, Deus ou a natureza, no ato produtivo, não teria sobre si nenhum constrangimento e, por isso, seria livre. Então, veja, a definição negativa que o Spinoza está dando, ele está dizendo que a liberdade se explica pela ausência de constrangimento, ou seja, Deus é livre porque não é constrangido por nada. A ação divina não implica, não há possibilidade de Deus ser constrangido no seu ato produtivo, por isso ele identifica Deus, a causa ativa, a liberdade, a ausência de constrangimento. Mas, quando nós passamos para os homens, o que nós vamos encontrar? Os homens entre eles, ou os homens entre as coisas, necessariamente os homens são constrangidos por forças externas a eles. Os homens não seriam como Deus, não teriam a possibilidade, como Deus tem, de agir sem que houvesse sobre eles forças externas, forças que os constrangessem. Então, quando Spinoza começa a falar em termos de liberdade e liga essa ideia de liberdade ao homem, o que nós vemos de imediato é que, ao que parece, não há possibilidade de os homens serem livres. Por quê? Porque os homens, eles estariam necessariamente se confrontando com forças que vêm de fora. O que significa isso? O Spinoza aqui faz uma prática muito bonita, dizendo que todos os seres que existem são dotados de ação e de paixão. Os homens, eles não poderiam ser ativos, porque as forças que vêm de fora é que viriam constituí-lo. Então, todos os seres que para se constituir precisam de forças que vêm de fora, seriam seres apaixonados. Então, o homem, enquanto tal, ele seria um ser apaixonado, porque ele não poderia agir a partir dele. Ele necessitaria de forças que vêm de fora, que iriam constituí-lo. Então, nessa posição inicial, o homem sendo tomado como um corpo apaixonado, como aquele que se constitui por forças que vêm de fora,
implicaria em dizer que o homem estaria prisioneiro da servidão. Por quê? Porque Spinoza colocou que a liberdade é igual à causa ativa. Liberdade é igual à efetuação de natureza. É livre aquele ser que, ao agir, ele efetua a sua natureza. E os homens, como estão em confronto com outros homens, em confronto com outras coisas, eles não poderiam efetuar as suas naturezas, porque as forças que vêm de fora os constrangeriam. Vamos fazer uma imagem. Vamos pensar exatamente o que o Spinoza está dizendo dos homens. Os homens seriam como um grande oceano, um enorme oceano, cercado por ventos contrários. E esses ventos contrários, nos seus movimentos violentos, produziriam as ondas. Essas ondas que emergeriam no grande oceano não seriam produtos do próprio oceano, mas seriam produto dos ventos contrários que se encontram. Então, o homem seria como esse grande oceano. Ele estaria exposto à força dos ventos contrários. E se ele está exposto às forças dos ventos contrários, ele estaria na servidão. Então, toda a questão do Spinoza é, encontrando a natureza humana nesse universo em que as forças contrárias não param de passar sobre ele, toda a questão do Spinoza é investigar se o homem, em alguma situação, ele pode ser livre. Ser livre seria o quê? Ser a causa ativa das suas próprias ações. Foi bem? Não para meus alunos, não, para quem não é meu aluno. Se foi claro. Foi claro? Tá? Porque vamos sustentar nisso para seguir, viu? Então, resumindo, Deus é livre, porque nada o constrange. Os homens, pelo menos nesse espaço que eu estou colocando para vocês, nesse momento, ao homem estaria impedida a liberdade. Por quê? Porque necessariamente os homens se defrontariam com forças que vêm de fora. E essas forças que vêm de fora o constrangeriam. Então, para Spinoza, toda a questão dele é verificar se o homem pode ter a sua vida produzida por forças que vêm de dentro. Essas forças que vêm de dentro seriam as forças ou as causas livres que gerariam a liberdade. Essas forças que vêm de dentro, conforme o Spinoza está colocando, numa linguagem mais apropriada para o nosso século, e uns 200 anos depois, é o que Nietzsche chama de vontade de potência. Mesma coisa. Então, o Spinoza está dizendo que a liberdade só se dá se forças que vier de dentro constituírem a sua vida.